Seu microfone está desativado, João. Ok, boa noite a todos, que possamos nesse momento permanecer com essa mesma vibração, com esse mesmo sentimento após a prece, para que a espiritualidade superior traga para cada um individualmente o aprendizado e que nós possamos sentir a presença da espiritualidade nos alertando, nos intuindo dentro desse processo. Vamos falar um pouco hoje a respeito de resgates coletivos, dentro desse processo que a humanidade passa constantemente, mas que nós precisamos estar sempre em alerta para aproveitar os ensinamentos advindos de cada momento desse. Vamos iniciar, com a questão 783 do Livro dos Espíritos, uma resposta que diz o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E é isso exatamente que eu estava falando, a respeito da necessidade que nós temos de refletir a respeito dos momentos da humanidade onde o sofrimento se apresenta e que nós, como conhecedores da doutrina espírita, nós, como cristãos, crentes em Deus, temos que saber lidar com cada uma dessa situação. Então, o progresso da humanidade é constante. Os espíritos já nos disseram, fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós com potencial para atingir a perfeição. Então, essa caminhada que nós estamos fazendo, buscando passo a passo adquirir conhecimento suficiente para que, nos momentos necessários, possamos colocar em prática tudo aquilo que nós conseguimos aprender. A ideia de hoje, desse bate-papo, é exatamente essa: nos relembrar de tudo aquilo que nós já sabemos, mas que precisamos, de alguma forma, refletir a cada momento que chega para nós. Seguindo na pergunta 737, Kardec questiona: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos se a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Em que cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Bom, interessante essa questão, para que nós possamos, dentro desse processo, entender que cada um de nós vai seguindo de maneira a adquirir a capacidade do aprimoramento e aperfeiçoamento moral. Então, às vezes, nós estamos andando lentamente e precisamos de um empurrãozinho, precisamos acordar, precisamos estar desperto para as coisas que acontecem ao nosso lado, ao nosso derredor, e atentar naquilo que nós podemos fazer para ajudar uns aos outros. Então, é uma questão que desperta em cada um de nós um sentimento de fraternidade, de amor, e que precisa, de uma certa maneira, ser adequado a cada momento, a cada tempo. Então, quando vamos falar de resgate coletivo, onde nós vamos começar a perceber a necessidade de nos envolver com o sofrimento alheio,
os desastres, as tragédias, os incêndios, os acidentes que acontecem, queda de avião, desmoronamento que vem acontecendo constantemente, as pandemias que aparecem. É um momento que nós precisamos estar atentos no que nós podemos fazer, o que cabe a cada um, individualmente, como cristão, de realizar para abrandar o sofrimento dos outros, o sofrimento do nosso próximo. Seguindo, vamos encontrar no livro Chico Xavier Pede Licença uma mensagem de Emmanuel, que ele vai falar sobre exatamente os resgates coletivos. Diz Emmanuel: quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizado nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento de nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção mútua. Olha que coisa interessante. Emmanuel vem dizer o seguinte: quando nós temos a consciência daquilo que precisa ser resgatado, quando termina uma reencarnação e nós retornamos para o mundo espiritual, nos reunimos, e lá fazemos um balanço dos nossos débitos, fazemos um balanço daquilo que é necessário para suplantar os nossos erros, e aí rogamos para vir em uma determinada encarnação com um grupo a fim de resgatar essas dívidas, de promover o avanço do grupo, ou seja, uma necessidade de resgatar aquilo que nós fizemos junto com outras pessoas que têm débitos parecidos. Não precisa ser a mesma coisa. São experiências próximas, experiências parecidas, às quais nós nos juntamos para fazer um resgate de uma forma múltipla, de uma forma, vamos dizer assim, coletiva. E assim é que se procede todo a necessidade reencarnatória de cada um. Na resposta da pergunta 740 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar os Espíritos falando: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que eles oferecem ensejos de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isso se não domina o egoísmo. Olha que coisa interessante. Nós precisamos conversar a respeito dessa passagem, dessa resposta dos Espíritos, quando passa para nós, a necessidade de nós estarmos exercitando a nossa inteligência. Tá tudo bem aí? Parece que deu problema aqui no meu. Tá todo mundo me ouvindo? Estamos te ouvindo, João Val. Certo. Tem um problema aqui no computador, mas ok. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte: esse é o momento de nós testarmos a nossa inteligência, a nossa paciência. Não é só uma questão de você saber o que está acontecendo, de você entender esse processo de resgate, mas como você está utilizando o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu. Agora mesmo estamos passando por um período difícil, onde cada um tem que mostrar a capacidade que tem de entender o momento e auxiliar os outros. O que é que nós estamos fazendo com a nossa inteligência para poder suplantar esse momento? Esse momento de estar em casa, de se colocar isolado, de se afastar um dos outros. A sua capacidade intelectual, o que é que você pode fazer, o que é que você pode criar, onde você pode renovar, e não ficar reclamando, como muitas pessoas estão,
reclamando que está somente em casa, que não pode sair, que está desesperado. Claro que vai bater um desespero, mas aí entra a inteligência. Enquanto outros estão fazendo o exercício de passar pelo processo de adoecimento, nós precisamos fazer a nossa parte, que é utilizar da nossa inteligência, é utilizar da nossa capacidade de ter paciência, é ter resignação, saber lidar com cada um momento desse. E aí vem o questionamento principal. O que é que você está fazendo? Como você está encarando essa situação onde você é levado a mostrar o seu conhecimento, a sua capacidade? De que forma você está agindo? Você está crescendo? Você está aprendendo com esse momento? Ou simplesmente não está fazendo nada? Simplesmente está achando que isso é uma coisa normal, mas que vai passar? E que quando passar você vai voltar à sua vida que era antes? Bom, não é por aí. Nós precisamos acordar de que dentro desse processo, cada um tem um papel. E você precisa descobrir qual o seu papel nesse momento, porque os outros você já sabe. Então vamos voltar a nossa inteligência para aquilo que pode ser realizado dentro desse momento difícil que a humanidade está passando, para que as outras pessoas utilizem da nossa capacidade e sinta-se melhor, sinta-se acolhido, ouvido, de uma certa forma, sinta-se dentro desse processo de amorosidade integrado conosco. Seguindo a apresentação, nosso querido Divaldo, né, vai nos alertar em um artigo sobre resgate, né, em tragédias coletivas, que ao Espiritismo cabe a tarefa urgente de demonstrar que a criatura humana é autora do próprio destino através dos atos que realiza. A divindade estabelece leis morais que atuam na existência com a mesma severidade que aquelas outras que regem o universo são inalteradas. Ou seja, a lei que é universal, que rege tudo, rege também o processo reencarnatório de cada um de nós. Rege aquilo que vai passar pela humanidade. Rege de forma universal e de forma individual. É a mesma coisa. Então, cabe a nós, espírita, estar consciente disso. Né? Nós somos autores dos nossos próprios destinos. Aquilo que está acontecendo são reflexos de tudo aquilo que nós realizamos, de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós desejamos, seja de bom, seja de ruim. Então, nós precisamos nos atentar ao passo que nós estamos dando. Então, cabe à doutrina espírita esclarecer e cabe a nós, como espírita, buscar entender, compreender esse momento de que aquilo que está acontecendo na humanidade é um reflexo de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Esse processo de resgate é um processo, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros do planeta Terra, o planeta de expiação e de provas. Ah, mas está passando já para um processo de regeneração. Sim, está passando. E é necessário que aconteçam essas coisas para, de uma forma ou de outra, atender a necessidade de evolução do planeta. Então, como os espíritos colocaram, são experiências que vão nos colocar um pouco mais adiante, que fará com que cada um de nós dê um passo adiante, suba mais um degrau. Claro que, se souber utilizar do momento. Então, nós como espíritas, mais uma vez, vai o questionamento, nós como espírita, que estamos passando um momento difícil da humanidade, quantas pessoas já desencarnaram somente com a pandemia? É isso? Quantas pessoas no Brasil? Quantas pessoas na Bahia? Ou seja, é um número muito grande e talvez a gente não esteja atento a essa questão.
simplesmente está como se fosse um número. E não só é um número. Né? Não é somente um número. São espíritos que estão desencarnando. E nem todos estão preparados para o processo de desencarne. Então, a espiritualidade está tendo um trabalho imenso no resgate desses espíritos. Cabe a nós, como espírita, e mais como cristão, distribuir um pouco da nossa energia, do nosso amor, um pouco da nossa fraternidade, para pelo menos aliviar o sofrimento daqueles que estão partindo com a nossa prece, com a nossa energia, daqueles que estão sofrendo porque perderam, com a nossa fraternidade, com a nossa amorosidade. Seguindo, Emmanuel vai dizer o seguinte: invasores laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividade na volúpia do saque, tornamos a terra com encargos diferentes, mas em regime de encontros marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Olha que coisa interessante. Ele veio esclarecer o que foi que nós fizemos para agora estar resgatando junto. Então, nós tivemos, nesses últimos anos, alguns incêndios, algumas tragédias, rompimento de barragem, onde muitas pessoas desencarnaram, onde alguns corpos ainda nem foram encontrados, no caso de Mariana. Mariana não dá. Esqueci o nome aqui agora. Então, esse momento de dor, de sofrimento, estavam programados dentro do processo reencarnatório. Os jovens lá da sede do Flamengo, que morreram no incêndio, mais pela fumaça. Ou seja, são coisas que nós precisamos estar atentos. Emmanuel vem esclarecer, não, isso aí fomos nós mesmos que projetamos, porque no passado fizemos coisas parecidas. Segue ele dizendo, exploradores da comunidade, quando lhes exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo para facearmos unido a ápice de epidemias arrasadoras. E é o que nós estamos vivendo agora, uma questão de epidemia, uma pandemia, porque é mundial, está pegando todos os países. Então ele diz assim, dentro desse processo, foram aquelas pessoas exploradoras de comunidade. E agora nós estamos passando um momento tão difícil, nunca visto por nós, encarnado nesse momento aqui agora, não tínhamos passado por uma situação tão difícil. A pessoa perde o ente querido e não pode nem enterrar, não pode nem fazer algo para se despedir, ou seja, como está acontecendo em Manaus, não tem nem o direito de escolher o local que vai ser sepultado o corpo. E às vezes nós estamos achando que isso está normal, mas isso não está normal. Não está normal. Nós precisamos acordar. João Val, mas isso aí é resgate. O espírito está resgatando o seu débito do passado. Sim, mas os próprios espíritos falaram lá na frente que esse é um momento em que nós precisamos exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação. Não é somente o outro que está sofrendo, nós precisamos sofrer com o outro, entender o sofrimento do outro, dividir o sofrimento. Nós precisamos estar acordando que isso aí não é somente aquelas pessoas resgatando o seu passado. Nesse caso agora, da pandemia, eles estão envolvidos nesse processo e nós estamos envolvidos com eles para dar o apoio moral, para ajudar fraternalmente, para distribuir
pelo menos um sentimento de amor, de acolhimento. Muitas vezes nós só estamos em casa, porque fomos obrigados a ficar em casa, fomos obrigados a nos afastar, e muitas vezes estamos levando a nossa vida normal. Só estamos em casa, mas estamos levando a nossa vida normal. Então, é necessário que nós, como espírita, como alertou ali nosso querido Divaldo, possamos compreender esse momento difícil e fazer com que esse momento se torne um momento de aprendizado, porque são resgate, não só deles, mas nosso também. Encerrando a parte de Emmanuel, ele diz o seguinte: corsário que ateávamos fogo a embarcações e cidade na conquista de presas fáceis. E nos observando no além, com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em doloroso incêndio inexplicável sem a reencarnação. Então, daqui a pouco nós vamos ver uma passagem, uma queda de avião, e que Emmanuel vem dizer exatamente isso. Quando nós, naquela época, saqueávamos, né, as embarcações, invadíamos cidade, tocávamos fogo, né, muitos filmes apresentam essa passagem de saquear os navios, tirar os pertences e tocar fogo no navio com a tripulação, os tripulantes lá dentro. E aí, quando chegamos no mundo espiritual, que precisamos resgatar isso, viemos juntos nesse processo. Só a reencarnação consegue explicar essa questão do resgate coletivo. Entre outras coisas, mas principalmente essa questão do resgate coletivo. Porque juntar aquelas pessoas naquele momento, naquela viagem, naquele avião, como o caso de alguns anos atrás do time, onde todos, da Chapecoense, onde todos viajavam junto, mas alguns sobreviveram. Mas como o avião caiu, a grande quantidade morreu, algumas pessoas sobreviveram. Então, esse processo, a doutrina espírita explica, esclarece. Quem estava naquele momento ali para o resgate coletivo foram aqueles que desencarnaram. E outro dia, uma certa vez, eu fui questionado a respeito de um dos sobreviventes que escapou do acidente e depois, recentemente, depois de um ano e pouco, desencarnou, fazendo uma atividade de lazer, brincando lá. Ou seja, foi o repórter que viajava junto com o time da Chapecoense e sobreviveu, escreveu até um livro, mas chegando em casa, deixa eu só tirar isso aqui para... Chegando em casa, conviveu com a família, falou da necessidade de união, falou da necessidade de estar junto, escreveu um livro a respeito disso, mas em um desses processos de lazer, brincando, jogando bola, ele sofreu um infarto e desencarnou. Então, como é isso? Me questionaram. Como, João? Uma pessoa salvou-se de um acidente aéreo, da queda de um avião, mas agora, um ano depois, ele desencarnou, de um acidente cardíaco. Sim, mas o processo dele era outro. Ele poderia ter desencarnado junto com as pessoas no acidente de avião, mas não desencarnou. Mas desencarnou dentro do processo dele. Ele talvez precisasse estar mais junto com a família, como ficou. Ele precisasse escrever para alertar o mundo a respeito da necessidade de estar junto com as pessoas queridas. Teve a oportunidade de retornar, agora desencarnou. Isso é normal. Então, a doutrina espírita esclarece a respeito desses assuntos. Kardec vai dizer... Opa, desculpe.
Kardec vai dizer o seguinte: salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo, e ainda reunidos se acharão no futuro até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Olha que coisa interessante, mais uma vez, para a gente fazer a nossa reflexão. Salvo alguma exceção, em geral, todos aqueles que passam por esse processo de resgate coletivo, de trabalhos coletivos, já estivemos juntos em alguma ocasião lá no passado, estamos juntos agora e futuramente poderemos estar juntos novamente até que possamos pagar o último cetil, está lá na lei. Nós precisamos resgatar todo o nosso processo para avançarmos. A sementeira, todos nós sabemos, é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nesse momento agora, nós estamos juntos dentro da doutrina espírita, compartilhando informações. Agora mesmo estamos juntos aqui utilizando a tecnologia para desempenhar a tarefa. E cabe a cada um de nós, né? Eu estou tentando surgir aqui na tela, mas não estou conseguindo. Cabe a cada um de nós fazer algo mais para que juntos, como estamos agora, possamos crescer. Eu não sei o que foi que eu fiz, vamos utilizar o que foi que Lia Mara fez, Josi, que apareceu aqui agora, fez. Eu não sei o que Carmen fez, mas eu sei o seguinte: todos nós estamos agora dentro da doutrina espírita e participando de grupos próximos. Então, nós estamos juntos. Com certeza, já estivemos juntos no passado e Kardec vem dizer que estaremos juntos no futuro. Que nós precisamos, sim, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos estar atento que nesse nosso encontro não é à toa, não é aleatório. Nós precisamos estar atento que juntos precisamos construir algo para cumprir uma missão ou para resgatar aquilo que no passado fizemos e que nesse momento necessita, da nossa atenção. Divaldo vai dizer o seguinte, no livro Vivências do Amor em Família. Eu acho que eu entrei aqui, não estou me vendo, não. Mas está aqui que eu ouvi sua voz. Divaldo Franco vai nos alertar no livro Vivências do Amor em Família, no momento lá do resgate dos entes queridos, do socorro lá no mundo espiritual, do tratamento, que cada processo desencarnatório é composto por muitas particularidades que dizem respeito ao estado íntimo do desencarnante. Cada processo desencarnatório é composto por muitas particularidades que dizem respeito ao estado íntimo do desencarnante. Foi aquilo que eu acabei de referir ao processo de estarmos juntos. O fato de estar junto não quer dizer que estamos realizando aquilo que cabe a cada um, só estamos juntos. Então é necessário entender que dentro desse processo, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua experiência. Temos algo em comum a resgatar ou a realizar como missão, como prova, a resgatar como expiação, porém é individual. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, e nós temos que fazer a parte que cabe aos dois, a parte em comum, aos três, ao grupo, a parte em comum. Então não importa somente estar junto, estou junto, vamos morrer junto,
vamos fazer um encontro e o ônibus vai sofrer um acidente, vamos desencarnar junto e vamos ser liberados. Não, não é assim que funciona. Você tem que fazer aquilo que lhe cabe. Se fizermos tudo que está dentro desse processo, não conseguimos sempre fazer tudo, mas se fizermos aquilo que está dentro do nosso processo reencarnatório, o nosso interior, o nosso espírito, estará livre daquela tarefa. E ao desencarnar, será acolhido pelos espíritos, seja individual ou seja coletivo, ele sim será dispensado dos trabalhos do grupo, porque realizou aquilo que está na sua programação. Se todos fizerem, melhor ainda. Então, o resgate coletivo, nós vamos passar adiante, o resgate coletivo nos vem mostrar a necessidade da recuperação do grupo. Porém, nem todos vão conseguir resgatar, mesmo desencarnando, no processo de acidente, no processo de tragédia, junto com o grupo. E para ilustrar, uma passagem lá do livro Ação e Reação, André Luiz, onde ele vai falar sobre resgate coletivos. Eu trouxe um recorte, mas vou contar um pouco da história só para a gente ficar atento o que é. É um acidente de avião. André Luiz conta que eles estavam lá, reunidos, conversando, e receberam um chamado urgente de alguns espíritos para fazer o resgate de um grupo que desencarnou uma queda de avião, um acidente aéreo. E aí eu trouxe esse recorte só para a gente entender um pouco a respeito do processo individual de cada um, aquilo que Divaldo citou anteriormente. Hilário abriu o campo livre ao debate, perguntando respeitoso por que motivo era rogado o auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Druso, o instrutor, no entanto, replicou em tom sereno e firme: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja a vida interior lhe otorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação apresente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Corpo inerte nem sempre significa a libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as condições, as verdadeiras condições da nossa morte. Repetindo aqui, porque deu um problema aqui. Corpo inerte nem sempre significa a libertação da alma. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico dita as verdadeiras condições da nossa morte. E aí nós paramos para fazer uma reflexão a respeito do que nos traz André Luiz. Olha que eu falei que foi um acidente aéreo, o avião caiu, e na queda do avião morreram 14 pessoas. Mas o espírito que estava pedindo resgate para 6. Por isso que André Luiz, e Hilário ficaram apreensivos. Mas como? Se o avião sinistrado levou ao desencarne de 14 pessoas, como somente 6 serão resgatados? E aí entra esse processo de que Divaldo vem nos alertar. Sim, os espíritos vão ser resgatados pelo processo coletivo de uma prova. Isso não significa que as outras condições foram atendidas.
E aí, Druso vem esclarecer, não, peraí, só vai ser resgatado aqueles espíritos que já cumpriram toda a tarefa dentro desse processo reencarnatório. Aqueles que viveram de forma tal que, nesse momento, podem ser retirados do corpo. E um alerta para nós. É que eu sempre falo, o mundo do espiritual, o lado de lá, é bem diferente do que nós imaginamos, do que nós pensamos como um mundo espiritual. É coisa totalmente diferente. Não é porque nós sabemos que existem espíritos que vão nos acolher, que existem colônias que estão lá esperando, que existem hospitais. Não é assim que funciona. É necessário que você entenda, que você compreenda o seu papel como espírito no seu processo reencarnatório e faça valer a sua estadia não nesse momento, nesse corpo, que você possa resgatar, que você possa fazer passo a passo aquilo que é necessário para o seu processo evolutivo. É isso que nós precisamos entender. Ah, João Val, então quer dizer que desencarnar junto com as outras pessoas, fazendo esse processo coletivo, participando desse resgate coletivo, não garante ao espírito que ele vá ser resgatado no momento... Não, André Luiz acaba de provar isso aí, acaba de mostrar isso aí. No desencarne lá de 14 pessoas, só 6 poderiam, naquele momento, ser resgatados, ser assistidos. E os outros? Os outros estariam sendo lá protegidos até o momento que ele pudesse ser resgatado. Então, não é somente morrer, né? Não é somente morrer. É morrer bem, realizando aquilo que está dentro da nossa programação. Ah, e quando é que nós vamos morrer? Quando é que nós vamos perder esse corpo físico? Nós não sabemos. Então, é necessário que possamos já iniciarmos esse trabalho de resgate, fazendo aquilo que é possível fazer para cumprir as nossas tarefas, a nossa missão e, consequentemente, provar que estamos preparados para ser resgatados. Então, não fique esperando porque você está no centro espírita, que você é médico, que você conhece alguns espíritos, alguns mentores, que, quando desencarnar, eles vão chegar lá, pegar você e levar para o nosso lar. Não vai. Não é assim que funciona, não. Agora, se você estiver bem, com certeza, ao desencarnar, você será atendido, será acolhido e poderá, sim, ir para uma colônia dessa, um hospital, onde terá todo o atendimento da equipe espiritual e daqueles espíritos, né, que estão sempre a nos assistir, a nos ajudar. Seguindo, no livro Quem Tem Medo da Morte, né, de Simonetti, ele vai fazer um relato de uma passagem em um outro livro, no livro Vida no Além. É de um jovem chamado Hino José Glaugliardi, né, que desencarna em um acidente de ônibus, juntamente com mais 58 colegas. A história é mais ou menos assim. Lá em São Paulo, na cidade de Rio Preto, eles viviam, estudavam em uma escola, e ia ter uma festa numa cidade vizinha. Então o grupo se reuniu, né, e contrataram o ônibus, como normalmente se faz, para participar dessa festa. E eles tinham uma fanfarra, uma banda que também ia participar. Então, esse William é um jovem de 17 anos e era muito amoroso, é uma pessoa boa, uma pessoa sensível, né? E a espiritualidade sempre diz que essas pessoas assim, mais sensíveis, mais consideradas pessoas mais amorosas, consideradas pessoas de bem, uma pessoa boa, essa história toda que a gente sabe, aquelas pessoas que se destacam um pouco mais, sempre morrem mais cedo. É o caso de William José Ligardi. E aí ele desencarna nessa viagem, o ônibus escolar, que estava fazendo o transporte deles para essa cidade, cai em um rio. E 59 pessoas morrem. Algumas poucas pessoas se salvam, mas 59 desencarnam. Isso aí correu durante um bom período na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, como uma notícia dessa tragédia. E, em um determinado momento, Chico Xavier traz
a mensagem de William para sua mãe. E isso que é interessante. Por isso que eu coloquei aqui, para que nós possamos perceber essa questão do desencarne. Dirige a sua mãe confortando. Essa é a mensagem. Dentre outras considerações, diz: estou presente, rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora. Deixa eu ver aqui. Vou estar com um problema aqui rapidamente, para ver se eu consigo. Vamos lá. Estou presente, rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. De novo, mais uma vez. Estou com um problema aqui. Vocês estão me vendo aí? Estamos sim. E estávamos vendo também a apresentação. A apresentação parou, né? Ou não está aí? Está aqui, mas está assim, tá no modo de apresentar. Só é você ir lá de novo na passinha e abrir. É isso, ok. Estou tentando aqui um minuto só. Ver se eu consigo. Oi. Foi, está aparecendo. O problema é que aparece para você, mas não dá. Vamos lá. Alguém quer que eu leia? Gostaria que alguém lesse aí para mim, porque eu estou com dificuldade aqui. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu, e quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, silêncio do seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. Isso, então, olha que coisa interessante a mensagem que vem trazer esse jovem. Ele desencarnou junto com 58 pessoas. No entanto, o sofrimento dele estava maior com o desespero daquele que ficou, que foi sua mãe. E aí ele vem pedir a ela, que tenha paciência, porque o apego dela, a todo instante, querendo saber como foi, queria entender aquele momento de desespero dele, fazia com que ele voltasse novamente ao momento do desencarne. Voltava a sentir tudo aquilo que aconteceu no momento do desencarne. E ele não precisava mais daquilo. Então, ele vem pedir a ela que exatamente mude o seu padrão vibratório, que entenda que ele tinha partido, mas que ele estava bem, que o que estava fazendo ele sofrer era exatamente o apego dela ao momento do acidente. E muitas vezes acontece isso. A pessoa fica presa naquela pessoa que partiu. Era uma pessoa boa, era uma pessoa isso, era uma pessoa aquilo. E aí, nesse momento, vai fazendo com que a pessoa sinta-se presa àquele momento do desastre, àquele momento do desencarne. Olha que coisa interessante. Então, o comportamento da pessoa é importante para que o espírito possa ser liberto, que ele possa ser seguido. No caso de William, ele é um espírito que já tinha um determinado grau evolutivo e foi resgatado pelos parentes. Está lá na história. Então, o que eu trouxe aqui é somente para a gente perceber que o estado do espírito que desencarna depende daquilo que ele fez. Mas também depende das pessoas que ficaram e como nós encaramos a perda. É necessário que, como espírita, possamos esclarecer as pessoas. Claro que você não vai chegar lá e vai querer que a pessoa entenda que o ente querido dela, que partiu, está na mão de Deus e acabou. Não é assim. Mas é mostrar que a vida continua. E que para ele, o espírito que está lá, seria interessante que a pessoa que ficou fizesse algo de bom para que, resgatando aquilo que ele deixou de fazer, ou seja, a presença dele junto das pessoas, seja reconfortante para ele
fazendo para o outro. Então, muitas vezes a mãe perde o filho perde a mãe, ela perde o marido, perde a esposa e acha que o mundo acabou. O mundo não acabou, o mundo continua. E se nós ficarmos presos somente naquele momento da perda, nós prejudicamos os nossos entes que partiram. Que possamos refletir também de como nós podemos ajudar as outras pessoas, no sentido de esclarecer que esse momento de perda, essa partida, tem que ser encarada como algo que acontece na vida, que aconteceu com aquela pessoa, mas vai acontecer com outras, vai acontecer também conosco. Leon Denis vai dizer o seguinte: nossa vida, portanto, servirá de aprendizado para nós. Com isso, a nossa desencarnação faz parte do processo de expiação que passamos para evoluir moralmente. Portanto, cabe a nós encarnados orarmos pelo acolhimento desses espíritos que precisam de luz para compreender suas mortes trágicas. Olha que Leon Denis vai dizer: cabe a nós encarnados orarmos para que aqueles espíritos que partiram sejam acolhidos. E aí eu trago novamente a nossa reflexão para o momento atual desses espíritos que estão partindo. Partindo de uma forma terrível, né? Porque a morte, né, o desencarne, vamos colocar a morte pelo processo do vírus, da Covid-19, é muito, vamos dizer assim, perverso. A pessoa está bem, a pessoa vai para o hospital, é internada. Quando vai para o hospital, né, tem casos que nem chega a conseguir vaga no hospital, vai para o hospital, é isolado. É isolado. E depois desencarna. Sem ter o ente querido por perto, sem ter uma voz amiga que possa dizer alguma coisa, né? Que possa, pelo menos, acalentar, acolher naquele momento. Não! A pessoa vai, entra no hospital e aí é separada de todas aquelas pessoas que poderiam ajudar no termo de falar alguma coisa, de apertar, de abraçar, de dar um beijo, de transmitir algum calor. Então, uma morte realmente complicada. Aí eu trago a reflexão para nós. E nós estamos fazendo o quê? Nós sabemos realmente quantas pessoas desencarnaram aqui na Bahia, aí em Candeias, aqui em Salvador. Nós estamos orando por esses espíritos, nós estamos orando para que a espiritualidade tenha força, né? Tenha energia suficiente para acolher a cada um deles. Como é que nós estamos encarando esse processo de desencarne coletivo? Tanta gente perdendo as suas vidas. Como é que nós estamos encarando isso? Nós só estamos fazendo a nossa prece normal, nós estamos fazendo a nossa vibração normal, nós estamos fazendo a nossa reunião normal, a nossa doutrinária normal. Sim, mas o mundo não está normal. Então, cabe a nós, encarnados, Leon Denis, Leon Denis, 1850. Também do ser do destino da... É bem antiguinho. A oportunidade de resgatar aquilo que era necessário. Não se empenhou, mas não é isso que vai fazer com que nós deixemos de enviar as nossas vibrações, as nossas preces, as nossas orações, para que eles possam receber essa energia, se fortalecer e ser resgatado pela espiritualidade. O fato, André Luiz já apontou aí, o fato de desencarnar nesse processo de pandemia não quer dizer que eles vão ser resgatados pela espiritualidade. Vai ser resgatado no momento certo. Mas se nós orarmos, nós vamos dar um alento a cada um deles.
E para encerrar, o nosso querido Divaldo vai dizer o seguinte: o sofrimento não é um ato punitivo da divindade, mas uma resposta da vida ao comportamento malsão de quem se permite de respeito aos supremos códigos. Por intermédio da reencarnação, o Espiritismo explica a lógica de acontecimento tão funesto. Então, nós precisamos entender, né, compreender de uma certa forma que tudo aquilo que acontece conosco tem um sentido. Tudo aquilo que acontece conosco tem um significado. Tudo aquilo que acontece conosco é um processo natural de resgate. Cabe a nós começarmos a entender. O Espiritismo já vem explicar, né? O processo reencarnatório vem esclarecer. Mas cabe a nós entender esse processo individual. Cabe a cada um de nós começarmos a fazer a nossa reflexão diante do sofrimento alheio da nossa parte. O sofrimento tem que ser encarado como um processo de aprendizado. Ah, João Paulo, você tem que sofrer. Não, não é isso a questão de tem que sofrer. É como sofrer. É como entender as nossas provas. É como entender aquilo que está acontecendo conosco. Mesmo que seja no sofrimento do nosso irmão do lado, do nosso próximo, do nosso companheiro e até mesmo do nosso ente querido, dos nossos familiares, aqueles que estão mais próximos. Então, a reflexão de hoje é nesse sentido, de que nós possamos compreender que essas tragédias, né, que esses acidentes que envolvem o resgate de muitos espíritos, que esse processo pandêmico faz parte do processo natural de evolução do planeta e de cada um de nós. E possamos refletir a respeito de tudo aquilo que foi dito, mas principalmente daquilo que chegou pelas vias intuitivas trazidas pela espiritualidade. É isso para hoje. Agradeço a todos, muita paz. João, nós que agradecemos as suas palavras, os esclarecimentos trazidos, e nós abrimos para perguntas. Podem ser verbalizadas ou podem ser colocadas aqui no chat. Nós temos aqui Shirley, na verdade não fez uma pergunta, mas se recordou do edifício Joelma, né, aquele prédio que pegou fogo em São Paulo. Isso, pegou fogo. Diga, João. Pegou fogo e tem livros já, né, tem os livros já mostrando o que foi que realmente aconteceu no sentido do resgate coletivo. Isso. E temos uma pergunta de Aline Teixeira, nossa companheira de São Sebastião do Passé. Boa noite. A crise política vivenciada no Brasil, intensificada exatamente no meio desse processo de pandemia, pode ter relação com a necessidade de resgate coletivo dos espíritos vivenciando a reencarnação no Brasil? A pergunta de Aline, João. Boa noite, Aline, minha companheira, minha querida amiga. Claro que sim. Nós só precisamos entender dentro de um recorte, né? Não é uma coisa assim tão simples, mas com certeza tem a ver com as nossas ações, com nossos atos, com as nossas escolhas. Há muito tempo o planeta vem passando por algumas transformações e nós, que estamos aqui habitando o planeta, não tivemos, vamos dizer assim, a sensibilidade de frear os impulsos negativos. Falando da política, o momento recente da política nossa foi um desastre. Parentes, amigos, familiares brigavam entre si, pararam de falar, discutindo de uma forma agressiva, ou seja, era sinal de que as coisas não estavam bem. Então, a pandemia veio em um momento difícil da humanidade. Estados Unidos queria a guerra com a China, ou com a Coreia,
O menino lá da Coreia queria guerra com todo mundo, o Irã querendo guerra, o Iraque. A pandemia, nesse momento, veio frear todos esses impulsos agressivos e o Brasil não está fora. Infelizmente, nós precisamos orar mais. A espiritualidade trouxe um monte de mensagem de um ano para cá a respeito desse processo político nosso, da necessidade daqueles que têm sensibilidade, está orando, está emitindo vibrações positivas, está amenizando, né, essa agressividade. Mas sim, Aline, você está com toda a razão, tem a ver, e nós precisamos estar atentos a isso, porque somos nós que temos que construir vamos dizer assim, um campo energético positivo para frear, porque eles não vão parar, não. Se alguém quiser falar também alguma coisa, né, João? Pode ficar à vontade. Eu ouvi recentemente de Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo, professor da PUC, em uma live, ele falando a diferença entre calamidade e desastre, né? A Covid é uma calamidade. O processo político no Brasil é um desastre. E no mundo, porque poderia ter sido evitado, como bem João falou. Eu achei interessante essa divisão que ele fez e vou contribuir com a informação que tem em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu sugiro até a leitura ou a releitura para a gente estar relembrando. Lá no capítulo 21, Humberto de Campos nos traz a informação que Ismael nos diz que a partir da proclamação da República, o Brasil ganhou a sua maioridade espiritual no que concerne ao processo político. Então, Ismael, né, vinha tutelando o Brasil até aquele período nesse campo. Depois, ficou entregue à maioridade nossa, né, as nossas escolhas. A interferência, ele continua tutelando, mas não com a interferência direta, bem invisível, como era feita, está lá em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mais alguma pergunta, gente? Se vocês não têm perguntas, nem no chat e não querem fazer verbalmente, eu vou pedir a João que faça a prece de encerramento. Tá certo, então, vamos nos preparar, né? Já que foi aberta a oportunidade, todos estão satisfeitos com aquilo que foi apresentado. Vamos para a parte final, que é de agradecimento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade superior, nos ofertando esse momento em que possamos não somente ouvir, mas que possamos entender que nesse momento da prece será um momento em que nós vamos aproveitar para envolver todos que estão participando desse sofrimento, todos. Não somente aqueles que estão cuidando, mas todos que estão dentro desse processo. E vamos, em especial também, no momento da prece, lembrar, como alertou bem Leon Denis, daqueles que estão partindo. Então vamos nos preparar para a prece final, lembrando sempre que esse momento requer tranquilidade, requer paz, requer que você sente-se de forma confortável, que você sinta o seu corpo, sinta os seus pés, sinta a sua respiração, perceba de que forma essa respiração chega até você. Se ela está tranquila, se ela está mais lenta, se está mais rápida, como está. Perceba a sua respiração, que vai ser um momento em que você vai entrar em contato
com seu Deus, com a sua essência. Você vai entrar em contato com a espiritualidade, com seu guia, seu protetor. Vai ser um momento em que você vai conseguir libertar-se momentaneamente de todas as pressões. Vai ser um momento em que você vai agradavelmente sentir a presença de Deus em você. Então, ao seu jeito, ao seu modo, procure fechar os olhos, relaxar. Procure nesse momento sentir seu calor, sentir sua respiração, sentir seu coração. Calmamente, tranquilamente, a sua mente inconsciente tomar conta de você. Esse é um momento somente seu. Relaxe, deixe a sua mente fluir. Deus está com você agora. Tudo que for desnecessário desaparecerá nesse instante. Isso, respire, preste atenção na sua respiração. Você já está em contato com Deus. Respire, preste atenção na sua respiração. Você já está em contato com Deus. Nesse momento, imagine que do alto desce sobre a sua cabeça uma luz e começa a tomar conta de todo o seu corpo. Isso. Imagine a luz descendo, tomando conta de todo o seu corpo. Essas vibrações que nesse momento chega até você é Deus, através das energias positivas, através dos seus guias, do seu anjo guardião. É só respirar. Respire. Preste atenção na sua respiração. Respire. Preste atenção na sua respiração. A luz vai tomando conta de todo o seu corpo. Uma sensação de paz, uma sensação agradável de leveza vai tomando conta de você. Isso. Se permita. Isso. Se permita que a espiritualidade, nesse momento, renove todas as suas energias. E somente o seu potencial, a sua força. E você pode pedir para que a espiritualidade, com a permissão do Pai Todo-Poderoso, remova de você algo que você não quer mais. Você pode pedir que a espiritualidade, nesse momento, traga até você respostas para aquilo que você quer resolver. Respire. Isso.
chegou o momento de orar, nos conduzindo de uma forma mais direta ao Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus. E nessa prece nós podemos emitir as vibrações para os nossos parentes, amigos, para aquelas pessoas que nós sabemos que estão precisando. Envolvendo aqueles espíritos que estão partindo nesse momento difícil. Rogando para que a espiritualidade possa acolher e possa sustentar aqueles que ficam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Ó Senhor Jesus, Mestre amado, nesse momento, permite que os nossos guias, os nossos mentores, os espíritos amigos, familiares, estejam presentes, fortalecendo, amparando, para que possamos seguir a nossa caminhada firme, sabedor que somos, que tudo só acontece com a permissão do Pai, mas confiante na misericórdia e na justiça divina. Que assim seja. Que possamos retornar desse processo de interiorização e de contato com o Pai Todo-Poderoso, sentindo a nossa respiração, respirando e sentindo a nossa respiração, e tomando consciência do nosso corpo, movimentando as mãos, os dedos, movimentando os pés, respirando, sentindo a nossa respiração, retornando, tomando consciência do nosso corpo, tomando consciência do ambiente, respirando, isso, retornando, tomando consciência do ambiente, tomando consciência do nosso corpo, despertando, firme, forte, vigilante. E aí, todos bem?